vereador professor Célio Luparelli apresentou na Câmara Municipal um projeto de lei que proíbe a redução ou interrupção do trânsito nas ruas da cidade do Rio de Janeiro em função de obras públicas e privadas. Vereador, o que motivou o senhor a fazer esse projeto? Na verdade, nós temos na cidade do Rio de Janeiro 4 grandes problemas, entre outros. A questão da educação, a questão da segurança pública, a questão da saúde e a do trânsito. O que nós temos observado é que o trânsito e a questão da saúde estão interligados. Por quê? Uma pessoa, um cidadão hoje que mora, por exemplo, em Jacarepaguá, para chegar ao centro da cidade, para o seu trabalho ou qualquer atividade, ele leva para ir e voltar 4 horas, de 3 a 4 horas. Isso num trânsito pesado, cansativo, certamente afeta a sua saúde, porque aumenta a adrenalina e outros hormônios capazes de mexer com o metabolismo. A pessoa já chega à sua casa ou ao seu trabalho completamente indisposta, irritada e não produz, seja no trabalho ou seja no seio familiar, aquilo que poderia produzir. O que nós estamos vendo ao longo do tempo é que as concessionárias e outras atividades que a própria prefeitura faz interrompem constantemente o trânsito, estreitam as vias e isso vem dificultando a vida do cidadão. Esse projeto, portanto, tem um elevado interesse público para toda a cidade, porque toda a cidade vive o caos do trânsito. Portanto, disciplinar a realização das intervenções nas vias públicas, pelas concessionárias ou pela prefeitura, enfim, isso vai reduzir, principalmente na hora do rush, os problemas que as pessoas têm para se deslocar da casa para o trabalho e vice-versa. Nós precisamos, evidentemente, sensibilizar a Câmara, isso é necessário para que seja aprovado esse projeto. A necessidade de que a sociedade se manifeste através de redes sociais seria muito importante para que os vereadores percebessem da grande importância, embora isso aí não seja nenhuma novidade para nenhum deles. Mas é bom que a pressão social, através das redes sociais, como eu falei, chegue a cada gabinete e com isso a gente tenha sucesso na hora da votação. Claro, também a necessidade que o prefeito depois não produza o veto, ele que realmente sancione para que a cidade tenha esse ganho. Agora, vereador, nós estamos numa região que é a região de Jacarepaguá, que tem uma fama de ter um trânsito caótico. Essa lei ajudaria as pessoas que moram por aqui, por exemplo? Com certeza. Nós estamos aqui exatamente no trocamento da Tidiba com a Nelson Cardoso. É um dos lugares congestionados sempre. Eventualmente e curiosamente, nesse momento da gravação, nós temos um fluxo, portanto, até agradável. Mas isso aqui está fugindo à realidade. A realidade, principalmente naquelas horas de rush, que são as horas nevrálgicas, horas em que esse projeto realmente vai ter grande eficácia, isso aqui realmente é complicado. Como é complicado também aquela via que é a que leva para a freguesia, a Avenida Mário Dantas. Como é complicado o trecho depois da Nelson Cardoso, que é da Cândido Benício, vindo do Campinho em direção ao Largo do Tanque, passando pela Praça Seca. Jacarepaguá sofre muito em função, principalmente, dos últimos 50 anos, do crescimento das indústrias de grande porte e com as indústrias vieram, evidentemente, lojas comerciais, um elevado crescimento demográfico, a quantidade de veículos, de carros particulares cresceu muito, de ônibus, de vans, de motos, enfim, o trânsito cresceu demais. Havia necessidade de alargamento das vias para isso. Houve até com o BRT, só que para o BRT, na verdade para as pessoas em geral, para os ônibus que não são do BRT, as vias não foram alargadas. Como o ônibus do BRT começa lá na Barra da Tijuca, da Transcarioca, na Barra da Tijuca, que vai até o Galeão, só realmente atende plenamente a quem pega lá na Barra da Tijuca e que vem em direção ao Galeão. Porque aqueles que passam a pegar pelas estações intermediárias, eles não conseguem, nas horas de rush, realmente ter acesso aos ônibus. Isso dificulta demais. Aí o que vai em consequência? Como as pessoas não conseguem pegar o BRT, elas acabam novamente usando os seus veículos e novamente congestionando essas vias que, repito, não foram alargadas efetivamente. Há necessidade, evidentemente, de um estudo por parte das autoridades de trânsito para ver que saídas nós vamos ter para isso aí.
porque na verdade o BRT só atende a uma parcela da população. É preciso, portanto, lembrar que com o TRT, com a vinda do BRT, algumas linhas de ônibus foram suprimidas. Essas linhas, principalmente no eixo Freguesia, Anil, Gardênia Azul e Pechincha, as pessoas desse eixo ficaram prejudicadas porque elas não têm acesso direto ao BRT. As linhas de alimentação não contemplam, especialmente, ainda que contemplassem, levando ao Largo do Tanque, por exemplo, ou aqui ao Largo da Taquara, essas pessoas não conseguiriam ter acesso ao ônibus, porque já vem cheio. Então, nós entramos com ofício junto à Secretaria Municipal de Transporte, não fomos atendidos, entramos com uma representação do Ministério Público para que voltassem algumas linhas, principalmente, por exemplo, a 636, que liga a Gardênia Azul a Sans Penha. Por que isto? Porque pessoas que são lá do Gardênia, da Freguesia, do Anil, não conseguem a Madureira, ou se for chegar a Madureira, tem que tomar 3 ônibus. Portanto, extremamente importante um estudo que seja feito pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Transporte, atendendo a esse apelo que chegou até nós por vários veículos. Primeiro pela internet, depois através dos nossos gabinetes itinerantes, nos quais nós fizemos abaixo-assinado. Nós estamos lutando, a 636 parece que já está voltando, mas outras linhas de alimentação e linhas que precisam chegar a Madureira, a Sans Penha, ao Almé, tem que voltar para atender a nossa população. Vereador, o senhor acredita que esse projeto será bem recebido pelos seus pares na Câmara Municipal? Acredito sim, porque os vereadores têm sua origem nessas áreas mais sofridas e também porque eles sofrem e também porque eu acredito que a população vai usar as redes sociais para pressionar os gabinetes. Eu acredito que com isso tudo eles aprovarão e certamente o prefeito sancionará para a satisfação de toda a população. Na sua opinião, esse projeto será aprovado ainda nessa legislatura? Eu acredito que sim. A sua relevância é muito grande, é importante para a cidade. Tenho certeza que os vereadores vão se sensibilizar e vão colocar em regime de urgência para que ainda esse ano a gente tenha a votação e a sanção do prefeito. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Luciana, obrigado à TV Câmara, pela oportunidade de tratar de temas tão relevantes para a cidade, como a questão do trânsito e a questão do transporte. Muito obrigado, sinceramente.